Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem. Eu sei que eu dei uma sumida aqui desse canal, mas tô de volta. No meio do vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso também, tá? Mas no vídeo de hoje eu quero te convidar pra gente conversar um pouquinho sobre celebrar as nossas pequenas vitórias desse ano de 2024. E junto a isso eu vou fazer uma retrospectiva de como foi o meu ano com vocês, te convidando também a fazer uma retrospectiva do seu ano. Vamos embora? E antes da gente começar esse vídeo, deixa eu explicar para vocês o motivo do meu sumiço. Na real, eu passei algumas semanas, quase um mês, acredito, que já deve ter um mês por aí, que eu não posto aqui vídeo no YouTube, né? Mês de novembro, finalzinho de novembro e dezembro para mim, foram meses onde eu estive extremamente ocupada com as coisas do trabalho e do curso. Então foi por isso que eu passei esse tempo aí sem postar nada aqui nesse canal de meu Deus. E aí eu queria começar esse vídeo de hoje conversando com vocês, né, sobre a importância da gente aprender a celebrar as nossas pequenas vitórias e conquistas ao longo do ano, ao longo dos dias, ao longo dos meses, porque muitas vezes a gente tem essa mania muito grande de supervalorizar as grandes conquistas e reduzir a pó as nossas pequenas conquistas que fazem uma grande diferença na vida da gente, sabe? Então, assim, todos os anos, desde 2022, se não me falha a memória, eu venho construindo esse hábito na minha vida de realmente fazer uma retrospectiva de como foi o meu ano, de fazer anotações, né? De ali no finalzinho do mês de dezembro, comecinho de janeiro, tá ali criando as metas que eu quero para mim, para o ano seguinte, sabe? Então é muito importante a gente ter esse momento da gente refletir sobre como foi o nosso ano. Não necessariamente a gente precisa lembrar de tudo, a gente sabe disso. Mas que é muito importante a gente fazer essa autorreflexão de como foi o nosso ano, das coisas que a gente aprendeu, das coisas que a gente vivenciou, das coisas ruins também que aconteceram, porque nada é 100% perfeito. Na verdade, a gente passa por muitas coisas boas e também por muitas coisas ruins que fazem parte do nosso crescimento como pessoa, como ser humano. Então eu acho muito importante a gente sempre ter esse momento com a gente. Esse ano de 2024 para mim foi um ano do qual eu aprendi algumas coisas que eu já vinha num processo para aprender a respeito, mas que também foi um ano muito desafiador na questão da minha vida financeira. E isso prejudicou muitos planos meus em relação a questões financeiras que eu tinha colocado como meta para fazer, né? Mas a gente aqui não vai falar de coisa ruim, minha gente, porque coisa ruim a gente anota, a gente reflete, diz assim, meu Deus do céu, é sobre isso, né? E segue o baile. E a gente tenta focar nas coisas boas. Não é que a gente não vai dar uma olhada ali para as questões ruins que aconteceram ou para coisas que a gente tinha colocado ali como meta e não conseguiu cumprir. Mas é que o foco é a gente olhar para as coisas boas, olhar para as coisas ruins como algo que a gente precisa melhorar sem se cobrar ao extremo, tá? Mas focar precisamente nas coisas boas. Então, assim, esse exercício que eu convido vocês a fazer, dessa retrospectiva do ano de vocês, é um exercício que você precisa fazer de uma maneira consciente, sabe? De uma maneira sem que você precise tá se comparando o tempo todo, cara, porque quando você começa a refletir sobre a sua vida, se comparando com a vida das outras pessoas, para por aí, sabe? Para por aí, de verdade, porque esse não é o caminho desse exercício. E uma outra coisa também que vale salientar aqui nesse vídeo é que não adianta de jeito nenhum a gente fazer esse exercício forçando uma gratidão que não existe. Eu confesso que particularmente eu tenho um certo rancinho, uma certa travinha, não é uma trava, mas é realmente um rancinho mesmo, sabe? Dessa palavra gratidão, porque assim, muitas vezes eu vejo muita gente
usar essa palavra gratidão de uma maneira tão genérica, uma maneira tão sem empatia, que às vezes eu confesso que me dá raiva, sabe? Porque às vezes o ano da pessoa foi uma bosta, não sei nem se pode falar isso daqui, mas às vezes o ano da pessoa foi definitivamente uma bosta, e o que a pessoa conseguiu fazer de mais forte, de mais massa, de mais útil, foi apenas sobreviver ao ano, viver num dia de cada vez ali, do jeito que conseguia. Então assim, muitas vezes a pessoa não tem mesmo motivo para ser grato, sabe? Então acho que essa é a grande sacada do vídeo de hoje, é que vocês façam isso sem ficar com essa necessidade, com essa obrigação de, primeiro, lembrar de exatamente tudo que você fez ao longo do seu ano. Isso é quase que impossível se você não registra ali no caderno em algum lugar. Segundo, é que você não force a barra para exercer ali alguma coisa relacionada à gratidão, sendo que o teu coração, a tua mente, ela não está preparada para isso. E uma outra coisa, pra gente finalizar essa parte aqui, você não precisa ter feito grandes coisas ao longo do seu ano para poder exercer dentro da sua cabeça a celebração daquela tua conquista, daquela tua vitória. Você não precisa, cara, sabe? A gente pensa que pra gente celebrar uma conquista, uma vitória, precisa ser uma coisa muito grandiosa, mas às vezes nem é, sabe? Às vezes você tinha um hábito muito ruim de acordar todos os dias muito tarde, acordar só na hora do almoço, dormir super tarde, e ao longo do ano você foi trabalhando esse hábito dentro de você para que você pudesse acordar mais cedo, para que você pudesse contemplar melhor o seu dia, sabe? Para que você pudesse fazer coisas no seu dia que você não fazia antes porque você só dormia e acordava muito tarde, entende? Então, às vezes, o grande motivo para tu celebrar essa vitória é essa mudança de hábito que tu teve, que para muitas pessoas pode ser uma coisa desse tamanho, mas para você é uma coisa muito grandiosa. Então assim, essa questão de ser algo grande ou pequeno, uma conquista grande ou pequena, é muito relativo de cada pessoa. Para mim, toda vitória, toda pequena vitória, ela é válida sim para a gente celebrar. Então agora vamos focar em coisa boa, porque como eu falei aqui, as coisas ruins a gente observa, a gente diz assim, tá, isso aqui eu não tive controle, isso aqui eu não tenho controle, mas isso aqui que aconteceu que eu tenho controle, eu vou olhar e vou tentar resolver, vou tentar processar para resolver, para mudar, para fazer o que for preciso, mas se isso aqui eu não tenho controle, foi triste. Nem não adianta a gente ficar se comparando, se martirizando por causa de um monte de coisa que deu errado. Não, gente, não, a gente aqui tá para falar de coisa boa. Então vamos embora começar essa retrospectiva do meu ano de 2024. A primeira coisa pela qual eu celebro foi ter feito o meu check-up anual dos meus exames de sangue, de prevenção, exames de rotina, né? Foi uma coisa que eu tinha colocado para mim como meta e eu consegui fazer. A segunda coisa que para mim foi particularmente um dos momentos mais especiais esse ano de 2024 foi ter feito a viagem de bate e volta para conhecer ali a Praia do Amor e o Centro de Pipa, que fica ali em Rio Grande do Norte. Essa viagem, eu e o meu esposo, né, a gente tinha planejado ela desde o ano passado. A gente estava se organizando, guardando um dinheirinho, né, abrindo mão de uma coisinha aqui, outra ali, para a gente conseguir fazer essa viagem. E foi uma viagem somente de um dia. A gente foi de manhã cedo e voltou ali por volta das 10 horas da noite. E assim, para muitos, essa viagem pode ter sido uma coisa extremamente pequena, porque foi uma viagem só de um dia apenas, uma viagem que a gente foi num dia e voltou no mesmo dia. Mas pra gente foi algo muito especial, porque foi uma viagem que a gente planejou com muito carinho pra gente, em comemoração ao nosso primeiro ano de casamento. A outra coisa que eu tinha colocado como meta também, ali voltado para a questão da saúde, foi continuar fazendo terapia. Isso foi uma coisa que, graças a meu bom Deus, eu consegui continuar. Foi muito bom esse ano. Talvez se eu não tivesse esse suporte, talvez as coisas hoje, nesse exato momento, estariam completamente diferentes em relação à minha saúde mental, em relação à forma como eu lidei
com algumas coisas que aconteceram na minha vida. A outra coisa foi que eu finalmente, depois de 1000 anos, consegui concluir a minha segunda pós-graduação em educação especial. Já pegando o gancho desse ponto das metas de estudo, que eu também faço dessa forma, uma outra coisa que eu iniciei, que eu queria muito ter iniciado, minha gente, foi o meu curso técnico de design gráfico. Iniciar esse curso para mim foi muito especial, porque já era uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu já vinha tentando fazer essa prova para poder passar nesse curso há muito tempo, né? Tanto que essa foi a minha terceira tentativa e só na terceira tentativa foi que eu vim conseguir passar. Outra coisa que me aconteceu nesse ano de 2024 foi eu ter trocado de celular. E essa troca de celular finalmente me possibilitou a fazer uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo também. E eu não tinha coragem, primeiramente por conta do meu olho estrábico, né? Que eu acho que eu já falei isso aqui com vocês. E segundo, porque eu não tinha uma câmera adequada para poder gravar vídeos no YouTube. Uma outra coisa que me aconteceu, que eu fiquei extremamente feliz e de verdade, eu me senti extremamente grata a Deus e a mim por ter conseguido, foi pedalar 22 quilômetros no total. Cara, isso pra mim foi muito massa. Primeiro, eu participei de um passeio ciclístico. Eu nunca tinha participado de nada disso. Eu sempre amei pedalar. Só que o pedalar pra mim, ele sempre teve atrelado ali, né, a um meio de transporte meu. Tipo, eu usava bicicleta pra ir trabalhar, pra ir resolver as coisas que eu tinha pra resolver, que era perto, assim, que dava pra eu ir de bicicleta, quando não era no famoso busão mesmo. Mas quando dava para ir de bicicleta, eu sempre priorizava a bicicleta. Então, no começo, ela era para isso. E depois, quando eu vi a possibilidade de utilizar ela para me exercitar, que já era uma coisa que eu gostava de pedalar, minha gente, para mim foi massa de verdade. E aí eu participei desse passeio ciclístico e era um passeio ciclístico de 20 quilômetros. A ida, meu amor, foi super tranquila. Todo mundo devagarzinho, só na maciota, só aqui, ó, tan, 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 tan. Aí, beleza, tudo bem. No meio do caminho lá, meu popote começou a doer, porque minha bicicleta, né, é uma bicicleta normal, não é uma bicicleta ali profissional, assim, né, daquelas que a gente vê a galera usando para pedalar, enfim. Mas é minha bicicletinha, meu amor. E eu fui até o final. A volta, como tava muito devagar, eu e a galera que foi comigo, a gente não queria esperar muito pra retornar para o ponto inicial. Aí a gente foi botando pra torar. A gente foi bem rápido, pedalando aquele negócio todo, já numa outra velocidade, cara. E eu quase botava os bofs pra fora, que eu pensava que eu ia morrer, que eu não ia aguentar. Mas eu aguentei, eu consegui concluir. E aí, depois que, poxa, peguei minha medalhinha, tudo bonitinho, muito orgulhosa de mim, muito, muito mesmo. Aí teve um outro momento que eu fui pedalar na orla, né? Que aqui perto da minha casa tem uma orla, muito legal, inclusive. E aí eu fui pedalar. Nisso, quando eu fui fazer os cálculos junto com um casal de amigos, né, que foi comigo, eu percebi que eu pedalei 22 quilômetros. Eu disse, cara, como assim? Eu consegui ultrapassar o meu limite. Já era uma coisa que eu achava quase que impossível pedalar 20 quilômetros. E aí eu venho e consigo pedalar 22. E é disso pra melhor, meu amor, porque foguete não tem ré. Eu quero mais. Eu quero conseguir pedalar uns 40 quilômetros. Eu quero fazer uma trilha. Eu quero muito fazer uma trilha ano que vem. E a gente já está finalizando, pelo amor de Deus. Uma outra coisa que também aconteceu, que eu consegui fazer nesse ano de 2024, foi ter pintado a minha casa. Eu moro numa casa alugada, eu e meu esposo. E a gente pintou essa casa, nós dois mesmo, desenvolvemos esse hobby de pintores de parede e decoradores de casa. Então a gente pintou a casa da gente de uma cor bem bonitinha que a gente gostou. Depois pintou a cozinha e decorou, né? Decorou com coisas simples, é óbvio. Colocou alguns quadrinhos, a gente fez um cantinho do café, que meu pai fez uma prateleirazinha, piriri pororó, aquela coisa toda. A última coisa, e não menos importante, mãe, eu te amo.
Olha, minha gente, o quanto eu fui pro cinema esse ano não tá escrito. Eu amo ir pro cinema. Então, basicamente, todos os meses eu ia pro cinema com manhã. E isso pra mim foi muito bom, né? Porque eu pude colecionar muitos momentos com ela de tempo de qualidade, que eu acho isso muito massa. Então, assim, talvez o teu ano não tenha sido um dos melhores. Eu costumo dizer aqui, refletindo sobre a minha vida, que o meu ano, ele foi um ano de construir caminhos. Por quê? Porque foi um ano em que eu iniciei um curso novo, foi um ano em que eu decidi abrir aqui um canal no YouTube e começar a gravar vídeos, então eu ainda tô caminhando, eu ainda tô aprendendo. Foi um ano em que eu comecei a entender algumas coisas sobre o porquê, por exemplo, que eu tenho uma baixa autoestima muito grande, né? Eu comecei a entender algumas coisas que estavam ligadas que eu não tinha noção e que não foi fácil eu olhar para isso e simplesmente entender, sabe? Foi difícil, não foi fácil. Porque muitas vezes a gente pensa que a terapia é um caminho muito tranquilo, muito de boa, mas não é, viu, gente? Tem coisas que a gente aprende e entende sobre a gente que é muito doloroso quando a gente descobre. Então eu diria que foi um caminho, um ano de caminhos mesmo, sabe? De caminhar ali em direção a algumas coisas que eu quero na minha vida, em relação a tudo, em relação à questão de saúde, em relação à questão de vida financeira, em relação à questão de profissão, né? De carreira, enfim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham tido um ano possível e que de verdade, se o teu ano ele não foi tão bom assim como você esperava, foi um ano de muitas coisas ruins, eu só tenho a desejar a você muita força, que você consiga superar essas coisas ruins na tua vida e para que você saiba lidar com a dor, né? Que muitas vezes a gente sabe que a gente perde pessoas, a gente encerra ciclos e que muitas vezes não é fácil. Então é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um cheiro para vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!